Então olha só aqui no Small Basic, o que seria uma execução de um loop. Então eu criei aqui uma variável chamada de i, e essa variável i ela já começa com um valor, que é o número 1. Aqui eu tenho uma estrutura que eu ainda não comentei e vou comentar agora, que eu escrevi aqui início. Isso aqui não é uma variável, tá bom? Veja que tem dois pontos. Se ele tivesse assim, seria uma variável, mas como eu estou colocando dois pontos, ele não é mais uma variável. O que é isso aqui, no caso no Small Basic, né? Ele é como se fosse um ponto pré-definido, uma espécie de rótulo, que eu, quando quiser que o programa volte para esse ponto aqui, eu vou informar para ele voltar para cá, tá bom? É como se fosse uma espécie de marcação. Eu marquei esse ponto aqui no meu código, e quando eu quiser que o programa volte para esse ponto, ele volta. Então aqui eu usei uma janela de texto, textWindow.outline. Então ele vai me mostrar o valor da minha variável i. Então aqui, como ela começa com 1, de início ele vai me mostrar o valor 1. Aqui na linha de baixo, depois que ele mostra esse valor da variável i, ele vai executar o seguinte cálculo. O i, ele vai receber o próprio i, ou seja, ele vai receber a si mesmo, mais o número 1. Esse procedimento aqui nós chamamos de incremento, ou seja, a cada vez que o programa passar nessa linha, ele vai somar 1 ao valor de i. Ou seja, se nesse primeiro momento i vale 1, porque ele começou com 1 aqui, né? Ele vale 1. Então ele vai receber ele mesmo, que é 1, mais 1. Perfeito? Aqui eu tenho uma estrutura de decisão, né? O if. Se o i for menor que 20, então aí eu tenho que a estrutura goTo, ou seja, vá para o início. Tá certo? Deixa eu clicar aqui em cima de goTo. Ele vai dar aqui uma explicação. A instrução goto ou goTo, né, como você preferir, permite ramificações para uma nova localização no programa, tá bom? Ou seja, você pode ir para um ponto pré-determinado no programa. Aí aqui ele dá um exemplo, tá bom? Igualzinho como eu fiz, start, né? Ele criou aqui esse ponto, esse rótulo, e aí ele executa a mesma operação que eu estou fazendo, e aqui ele manda vá para o start, ou seja, o programa faz isto aqui, tá bom? Você pode colocar o nome que você quiser, igual as variáveis. O que diferencia o rótulo da variável são os dois pontos. Então, ó, se eu clicar bem aqui, ó, início, ele vai mudar aqui a instrução, ó, dizendo que, ó, ele viu que não é uma variável, é um rótulo, porque eu botei os dois pontos aqui. Então, é como se fosse uma marcação no meu código-fonte, esse rótulo, tá bom? Então, se o i for menor que 20, vá para o início. Aí o programa faz isso aqui, vem para cá. Aí executa de novo essa linha. Agora, ele começou com o valor 1, né? Agora, o i vai receber i, que é ele mesmo, 1, mais 1, 2. Então, o programa agora vale 2, mas 2 continua sendo menor que 20, então ele vai para o início. Aí vem aqui, o i recebe ele mesmo, que é 2, mais 1, 3. É menor que 20? Sim, 3 ainda é menor que 20. Então ele vai ficar fazendo isso, somando 1, a variável i, até chegar aqui em 20. Né? Quando ele for chegar em 20, o programa vai ver se i for menor que 20, aí então, né, ele vai se encerrar. Aí ele não vai entrar nessa instrução aqui. Aí ele se encerra. Tá bom? Vou botar aqui um texto só para a gente ver como é que ficaria. Então, ele vai ficar fazendo isso aqui até esse número aqui chegar em 20. Quando chegar em 20, então ele não vai mais executar essa linha e vai passar para essa linha de baixo, ou seja, fim do programa. Vamos ver aqui qual é o comportamento que esse algoritmo vai ter. Opa, olha lá. A gente não vê o processamento
porque isso acontece muito rápido, né? A gente só vê o resultado. Então ele começa aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e vai até 19, tá bom? Vai até 19. Quando ele chega em 19, bem aqui, dá pra ver, né? If, se i for menor que 20, então ele só vai voltar para o início se ele for menor que 20. Então, quando ele chega em 19, ainda é menor que 20. Mas quando ele chega em 20, aí já não é mais menor, é igual, né? Então, ele ignora isso aqui, né? Ele só obedece essa sentença if quando essa condição aqui é obedecida, né? Então, ele entra aqui dentro do if. Caso não seja, então ele sai da estrutura e vem para a linha de baixo. Então, pode ver que só nesse momento aqui que a mensagem foi impressa na tela, tá bom? Antes disso, ele ficou repetindo essa instrução por 19 vezes. Então, perceba aí como funciona uma estrutura de repetição. Agora, eu usei essa técnica aqui do rótulo, né, e o comando goto só por questão didática, porque na prática a gente não se usa ela. Na verdade, pouco se usa isso como uma estrutura de repetição. Eu tenho outras estruturas para usar como repetição, que não são essa aqui, tá? Só que apenas foi didático e para que você conheça também uma estrutura a mais. Então, no próximo vídeo nós vamos estudar agora outras estruturas de repetição, né? Que é o for e o while. Então, vamos começar estudando o for e ver como é que funciona essa estrutura de repetição chamada for.